Estamos no gabinete do desembargador Ademir Benedito, jovem demais para já ter chegado a tanta responsabilidade. Mas, como competência não se mede pela idade, aqui está ele, exercendo o cargo de presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como vai, doutor Ademir? Bem, obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Pela oportunidade de estar aqui participando do programa. Começarei com uma pergunta que nada tem a ver com a idade. O senhor não acha que os juízes se sentem assim um tanto impotentes diante dos 7.000 processos que eles têm pela frente, ou então os desembargadores com relação aos 1.800 processos que lhes cabem, né? Enfim, a pergunta é a seguinte: como nós podemos ter bons julgamentos se os juízes têm que proferir 3 a 4 sentenças por dia? Isso sem contar as audiências, as inquirições de testemunhas, recebimento das partes, enfim. Como é possível isso? Como o senhor, presidente da seção de Direito Privado, poderia contribuir para que isso melhorasse? Esse é um problema que nós temos há muitos anos no Brasil, Poder Judiciário, que afeta a nação como um todo. O número de processos realmente é bastante elevado, excessivo em relação a cada juiz. E a única fórmula que eu vejo para melhorar essa situação é o aprimoramento da legislação processual e a valorização das decisões de primeira instância. Sim. Nós temos hoje uma possibilidade muito grande de recursos, né, um número muito grande de recursos, e praticamente qualquer decisão, toda e qualquer decisão, ela está sujeita a um recurso, ou de agravo de instrumento, ou de apelação. E isso vai aumentando muito o trabalho, não só do juiz de primeiro grau, como também dos juízes de segundo grau, os desembargadores, e retardando a prestação judicional, o julgamento do feito que afinal, o que efetivamente interessa para aquele que vem ao tribunal. O senhor entende que esses recursos, grande parte deles seria de caráter protelatório? Não, eu não poderia afirmar que grande parte é de caráter protelatório. Eu acho que uma boa parte, sim. Mas eu acredito que seja o resultado de uma cultura brasileira, né, e talvez até mundial, né, no sentido de não se dar crédito a uma única decisão. A pessoa que perde, né, a pessoa que não vê atendido o seu pleito, ela busca sempre uma nova solução, uma nova instância. Não se conforma com a derrota, evidente. Não se conforma, exatamente. Então, eu não acho que seja protelatório, não. Os advogados têm esses instrumentos à mão, devem fazer uso dos mesmos, né, até para bem exercer a sua profissão. De maneira que eu acho que só mesmo a alteração da lei processual poderia, aos poucos, melhorar esse posicionamento, essa cultura em relação às decisões judiciais. Eu sempre defendi a valorização da decisão de primeira instância. Desembargador, o senhor já advogou, o senhor já foi procurador municipal, e então o senhor conhece bem essa relação advogado e magistratura. Nós sabemos que a maioria dos advogados reclama que os juízes não os recebem. Sim. Não é o seu caso. O senhor tem fama, inclusive, de receber muitos advogados, aliás, todos os advogados. Aliás, seu gabinete aqui vive recheado de pessoas sempre, né? Seja advogados, seja amigos. É bastante alegre o seu gabinete, isso eu já estou sabendo. E isso é um bom sinal, o senhor é jovem e até passa bem essa imagem. Mas como o senhor entende que isso poderia ser melhorado? Eu acho que é muito pessoal, né? O Estatuto da Ordem e a própria Constituição Federal, ela coloca em igualdade os juízes, os advogados e os promotores. No exercício cotidiano da profissão, existem problemas, incidentes,
decorrentes muitos deles da postura individual de cada profissional. Eu acho que na própria faculdade, nos cursos, essa ideia pode ser melhor desenvolvida, porque talvez pelo fato de ter advogado, embora tenha advogado pouco tempo, mas eu acho extremamente importante a participação do advogado, assim como do promotor, nesse sistema dialético que leva ao julgamento final de uma causa. Então é muito importante, eu acho, o contato do advogado com o juiz, e sempre tive muito bom relacionamento tanto com os advogados como com os promotores. Certamente. Agora, eu acredito que essa falta de tempo, né, que esses são muitos processos, conforme nós começamos aqui a entrevista conversando, eu acho que isso interfere um pouquinho, né? Acho que deve dar uma aflição, assim, de ter que ficar recebendo sempre, pelo tempo que eles têm para proferir as sentenças. Talvez isso ajude um pouco, não é, nessa postura? O número de processos, a necessidade de se cumprir os prazos processuais por parte dos advogados e dos juízes, causa um estresse, né? O advogado, ele tem a pressão do prazo e tem a pressão do cliente, do bem da vida, como nós... Tem todas as pressões. Tem todas as pressões. O juiz, por seu lado, tem a pressão do trabalho, do serviço que ele tem que desenvolver, do julgamento que ele tem que realizar, da busca da verdade, das dúvidas que nós temos. Então, de fato, isso às vezes atrapalha um pouquinho. Cada profissional tem a sua característica própria, a sua posição dentro do processo. O advogado, pela própria natureza da função que exerce, ele tem que ser parcial. Poderia ser diferente, o juiz ao contrário. De maneira que eu acho que o estresse dessas duas situações em que os profissionais se envolvem, às vezes, leva a um distanciamento, realmente. Mas isso é como eu te falei, eu acho que é muito pessoal. Eu prefiro muito mais ter um contato assim, aberto, franco, em que eu possa estar dialogando com o advogado. Eu acho que, inclusive, cria uma relação de confiança maior do que o distanciamento que pode gerar, por exemplo, a falta do recebimento, do contato. E, no mínimo, doutor, ajuda ao conhecimento da verdade, né? Que é o que nós buscamos no processo. Bem, a emenda constitucional, doutora Ademir, incluiu entre os direitos fundamentais a razoável duração do processo e também a celeridade na tramitação. Nós sabemos que isso, até então, está no papel e continua no papel. Enfim, se eu tivesse que adotar uma medida concreta, o senhor optaria por qual delas? Aumentar as verbas do judiciário, reduzir o número de recursos, punir mais severamente a litigância protelatória, que nós sabemos que existe, ou incrementar o juízo arbitral? Olha, eu acho que todos esses instrumentos podem ser eficientes, tanto isoladamente como em conjunto, para nós abreviarmos o tempo do processo. Realmente, aqui no Brasil, em São Paulo particularmente, os processos têm tido uma demora mais do que razoável, né? O judiciário se ressente de falta de verbas para ter uma estrutura melhor, né? Aqui mesmo no Tribunal de Justiça nós temos tido problemas, por exemplo, com a informática, que poderia estar num estágio mais adiantado e nos ajudaria bastante. Mas iniciaram um processo. Sim, agora aqui? Já temos, né, o procedimento iniciado, a estrutura já funciona, mas poderia funcionar bem melhor. Já há mais tempo, né? Há mais tempo. Eu não acredito muito no juízo arbitral. Talvez vá causar uma certa polêmica essa minha posição, mas eu não acredito muito no juízo arbitral. Por quê, doutor? Eu acredito mais no sistema tradicional de julgamento. Por alguma razão? Não, uma convicção pessoal. Sim. Eu acho que se nós tivermos uma boa estrutura, o juiz tradicional, ele alcança bons resultados, os julgamentos são de muito boa qualidade. Evidente, há julgamentos equivocados, né? Eu acho que sim. Eu acho que nós já temos até um treinamento mesmo, né, específico
para a função de julgar. Já estudaram para isso, né, doutor? Já nos preparamos para isso. O desembargador concorda com o atual mecanismo de preenchimento das vagas do Supremo Tribunal Federal? Por outras palavras, o senhor está de acordo que o presidente da República indique o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu não sei se existe um sistema melhor. Eu acho que o sistema é válido, atende o que a gente precisa em termos de conhecimento jurídico, de idoneidade, de maturidade. A questão é saber usar. Eu acho que nós já tivemos, ao longo de toda a história do Supremo, né, composições excelentes, indicações excelentes, pessoas que exerceram com total independência e liberdade a função de julgar, embora indicadas por determinado presidente, né? E hoje também ocorre isso. Acho que isso aí é um pouco circunstancial. Eu acho que não é o sistema em si. Não temos um outro sistema para poder comparar, né? Eu não vejo assim. Uhum. Bom, vamos mudar de assunto, doutora Ademir. O senhor acredita que a grande mídia, quando solicitada judicialmente, deva obrigatoriamente informar a fonte? Não, acho que não. Eu acho que a imprensa... Ainda que haja má fé da fonte, o senhor acha que não? Eu acho que não. Eu acho que a imprensa principalmente hoje, né, numa sociedade de consumo, em que as cidades têm uma população muito grande, há necessidade de informações. Eu acho que a imprensa ela bem exercida, né, é um grande instrumento da democracia de informação, né, e de fiscalização. Fiscalização. Dos agentes públicos, dos políticos, dos juízes, dos promotores, enfim, de forma geral. Se não houver segurança da fonte, provavelmente nós não teremos se você quebra essa segurança, né, do sigilo na informação, eu acho que você coloca o jornalista numa situação muito fragilizada, né? Então, na história recente mesmo, nos últimos anos, quantas situações envolvendo o poder público, envolvendo a atividade política, foram trazidas à tona pela atividade da imprensa. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. E certamente respaldada pelo sigilo. Eu acho que deve continuar sendo preservado esse sigilo. Acho que é por aí mesmo. Nós até, inclusive, acho que nos Estados Unidos teve um caso aí qualquer que o magistrado teria mandado prender um repórter porque não quis revelar a fonte. Parece que foi isso, né? Mas, doutor, e com relação, o senhor deve ter bastante aqui dano moral, né? Bastante ação de dano moral. Muitos processos de dano moral. O senhor não acha que o valor é muito baixo que a magistratura decide com relação ao dano moral? Quer dizer, a pessoa faz, continua fazendo, sabe que vai pagar muito pouco pelo que disse ou pelo que escreveu. O senhor não acha que o judiciário poderia decidir com valores mais altos essa questão do dano moral? Eu acho um pouco relativo. Nós costumamos avaliar essa questão do dano moral, da quantificação, tendo por parâmetro o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma situação, ao meu ver, completamente diferente. A própria estrutura econômica do país é bem diferente do que acontece aqui no Brasil. Nos casos assim mais corriqueiros que eu participei, eu acho que as estimativas e as indenizações, de forma geral, atenderam bem ao que seria necessário para compensar, né, o que nós denominamos de dor moral. Mas existem casos que realmente exigem, né, talvez com relação a alguns poucos, né? Alguns poucos. Quando a questão diz respeito à divulgação pela imprensa, realmente
é difícil até quantificar. E conforme a posição que a pessoa ocupe na comunidade, na sociedade, a indenização realmente tem que ser mais... tem que ser maior, né, para poder compensar adequadamente o mal-estar que a pessoa passou. Tá certo. Bom, doutora Ademir, nós vamos ter que interromper um instante agora, mas daqui a pouquinho nós voltamos. E você continua aí, que em instantes, doutora Ademir Benedito estará de volta. De volta com o desembargador Ademir Benedito, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pois bem, desembargador, vamos falar um pouquinho da nossa Constituição, que é bem ampla. Nós sabemos que é uma Constituição ampla. Comparativamente com a Constituição americana, eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisinha. O que o senhor pensa? Porque lá, nós sabemos que lá nos Estados Unidos existem apenas 20 preceitos constitucionais. E o que decorre depois disso é a interpretação das mesmas, né? Então, o senhor acha que seria melhor para nós, se assim fosse? Eu defendo esse sistema, sou fã desse sistema. Acredito que a nossa Constituição, ela acabou sendo muito ampla. Nós que trabalhamos na área sabemos que uma grande parte das normas, na verdade, na essência, são normas que deveriam estar na legislação ordinária, o que permitiria, inclusive, uma facilidade maior na alteração dessas regras, na sua modernização. Então, eu acho que eu sou adepto de uma Constituição realmente mais enxuta. Certo. Uma Constituição Isso sem de contar, princípios, né? isso sem contar as emendas, né, doutor? Porque as emendas, desembargador, vão indo, vão ampliando ainda mais, né? Exatamente. As emendas ocorrem assim anualmente, um número muito grande, e isso causa uma certa instabilidade, prejudica muito a segurança jurídica da sociedade. Agora, para encerrar esse assunto, leis, eu queria fazer uma última perguntinha com relação a isso. O senhor acha que existe aqui no Brasil uma crença, uma cultura de que tudo se resolve através de uma lei nova? Pois é, isso tem muito a ver com a questão anterior que você colocou da Constituição. Eu acho que nós temos que acreditar mais nos homens, nas pessoas e nas instituições do que propriamente nas leis. Essa Constituição de 1988, ela acabou ficando assim tão inchada, a gente pode dizer, porque foi a primeira Constituição depois da redemocratização do país, após o regime militar. Então, criou-se aquela ideia, eu até na época participei um pouco disso, porque nós estávamos trabalhando também, logo em seguida, em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu era juiz de menores, que tudo deveria estar na Constituição para garantir ao cidadão o cumprimento daquilo que se imaginava fosse bom para cada segmento social. E foi por isso que vários segmentos acabaram colocando na Constituição o que interessava para eles próprios, né? Por isso a Constituição ficou tão grande, ampliada, né? Tão detalhada. Né? E o mesmo ocorre até numa amplitude maior com a legislação ordinária, né? As próprias alterações dos códigos de processo, do Código Civil, a legislação penal, se nós pensarmos bem, refletirmos, a legislação poderia ser muito mais enxuta, né? As alterações que têm sido produzidas não têm surtido o efeito necessário, por isso a questão é muito mais cultural, né, do que propriamente legal. Desembargador, vamos falar de assuntos mais leves agora, chega de leis. Com relação aos transexuais, aqueles que sofrem de transtorno de identidade sexual, o senhor acredita que uma pessoa é sua biologia ou como ela se concebe? Eu acredito que a pessoa é a sua alma. Almas que têm as dores secretas. Seu espírito. Eu acho que o senhor acerta em cheio, porque na verdade 95% dos transexuados se dizem felizes, muito felizes. Eu acho que é por aí mesmo. Segundo o que eu li
aprendi em termos de psicologia, acho que toda pessoa tem, né, a alma, um lado feminino, um lado masculino e, lógico, no homem prevalece mais o lado masculino, na mulher mais o lado feminino, mas eu acho que mesmo biologicamente tendo a pessoa um determinado sexo, pode ocorrer que intimamente, né, a personalidade dela, o psiquismo dela, a alma seja assim, de um outro sexo. O né? que fale por ela, de fato, né? O que fale por ela, o jeito de ser, a maneira de ver a vida, eu acho que isso é o principal. Uma coisa interessante aqui, Schopenhauer afirma que não existe nada mais fácil do que falar difícil, o que ele chama de literatice e que define como literatura chata. Não é? Ele acha assim que as pessoas que escrevem difícil, e aí eu também me adianto, digo que falam também muito difícil, ou elas não querem ser compreendidas, ou não julgam importante ou muito significativo aquilo que querem expor. O senhor também acha isso? Bom, é difícil, não sei avaliar. Eu acho que a arte de falar e de escrever é uma arte difícil, né? Mas que exige uma medida, né? Mas eu acho que quanto mais simples o linguajar e a escrita, ela é mais reveladora, ela tem mais substância. Mas isso é uma avaliação pessoal. Tem pessoas que escrevem muito pouco e passam uma mensagem muito profunda, né? Eu sou mais das coisas simples, favorável a esse estilo. E vamos acrescentar ao pensamento de Schopenhauer, então, que falar difícil ou escrever também muito difícil é uma forma de irritar os outros também, porque não deixa de ser, né? De certa forma. Bom, nós da área jurídica, né, os advogados, os juízes, os promotores também, nós temos esse defeito, né? Nós achamos que escrever muito é saudável, é produtivo, quando me parece que é o contrário. Exatamente, as pessoas se enganam. Desembargador, dizem que ninguém entende as mulheres. Como o senhor é jovem, eu vou tomar liberdade agora de fazer um teste com o senhor aqui, público, fazer uma avaliação da sua performance como marido. Posso fazer? Pode. É um teste simples, nada assustador. Eu vou fazer umas perguntas, o senhor responde de bate-pronto. Tá. E, assim, toma lá e dá cá, tá bom? Tá bom. Não posso pensar. Não pode pensar, porque senão perde a espontaneidade. Tá bom. O senhor se lembra da data de aniversário da sua mulher? 29/12. Do casamento? 24 de janeiro. Nossa. O senhor O seu ano também, não estou falando. Não, já está ótimo. O senhor alguma vez arrumou a cama, lavou talheres? Olha, a cama eu arrumo pouco, mas eu faço café todo dia. Na minha casa, quem faz o café sou eu. O senhor não, quando... E arrumo a mesa. Arruma a mesa. Mas já lavou talheres também? Provavelmente sim, né? Nossa, incrível. Não todo dia, mas sempre que eu posso. Mas o senhor não deixa cair água no chão, né? Quando lava os talheres. Aliás, levei uma bronca no fim de semana porque lavei os pratos e a minha mulher achou que eu devia ter deixado para lavar, para colocar na máquina de lavar. Desembargador, vamos fazer uma hipótese aqui. A sua mulher lhe acorda durante a noite e diz que escutou um barulho. O senhor levanta, vai ver o que é o barulho, que se trata o barulho, e descobre um rato. O senhor mata o rato? Acho que não. Não. No âmbito social, o senhor fica ao lado dela durante a festa inteira? A noite inteira? Não. Não? Okay. O senhor leva a sua mulher para jantar fora sempre no mesmo restaurante? No mesmo não. Eu levo em restaurantes variados, embora eu tenha o hábito de não variar muito de restaurante. Eu não vou no mesmo, mas vou em poucos restaurantes. Agora, dia de jogo, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar, Dia de nem jogo, pensar. Olha, eu não vou contar aqui para o telespectador a nota que o senhor teve. Prometo que vou mandar envelope lacrado, a sua nota aqui para o gabinete. Ah, é? Mas eu já posso lhe adiantar que foi ótima, porque, olha, pouquíssimos maridos fazem tudo isso. O senhor disse aqui que faz. Parabéns, Obrigado. Bom, agora vamos falar sobre futebol, já que... Bom, esse é o assunto forte, né, do momento. Nós sabemos que o senhor aí é apaixonado pelo futebol. Eu gosto muito. E me parece que o senhor tem, inclusive, o senhor dirige, coordena um time. Eu não sou apaixonado por futebol. Não? Até eu não gosto muito de futebol. Eu sou apaixonado pelo Corinthians.
Não, mas essa não é uma paixão, essa, vamos dizer assim, é um pequeno defeito. Uma religião. Essa é uma religião. Mas então, o senhor coordena um time aí que nós podemos classificar de faixa permanente, né? Quer dizer, vai, se não me engano, dos 34 aos 64 anos, quer dizer, a faixa eterna, né? Tá ali. O senhor coordena há quase 15 anos. Conta para nós, que time é esse? Já foi viajar para o exterior, eu estou sabendo. Aproximadamente uns 20 anos. Não é bem que eu coordeno. Eu e mais alguns amigos, alguns colegas, já há uns 20 anos que nós começamos, nós tínhamos um jogo entre nós mesmos, até era ali na aclimação, e dali nós fomos para um outro local, ali onde hoje é denominado Parque do Povo, né? Ali existem vários clubes de futebol de várzea, um deles chama-se Clube do Mé. Famoso Clube do Mé. Nós jogávamos ali. Jogamos ali durante 10 anos. São juízes, na sua grande maioria, e outras pessoas também amigas. Mas é uma atividade muito agradável, é um momento assim nosso, né? Mas o time é ótimo, o senhor já foi para o Chile, para o Canadá, que eu estou sabendo. O time é muito bom. O senhor está sendo modesto, o time é excelente. O senhor é titular? Não, eu sou reserva. Reserva? Já fui titular. É mesmo? Quem tomou o seu lugar hoje? Hoje quem tomou o meu lugar foi o juiz de Pinheiros, doutor Ayrton. Doutor Ayrton, faz favor, o lugar do doutor Ademir. Mas, inclusive, o senhor falou que é corintiano, né? Apaixonado pelo Corinthians. Quero saber, teve um jogo ali que foi 2-2 lá no Ibirapuera. O seu time jogou contra os ex-jogadores do Corinthians e foi 2-2. O senhor foi titular? O senhor facilitou as coisas, então, para o Corinthians? Não tem, não. Isso de jeito nenhum? No jogo não tem facilidade. Então, mas o senhor comentou aí que... Não, mas isso você está comentando, realmente eu gosto de destacar esse aspecto, porque nós, juízes, temos uma imagem perante a população de pessoas que vivem fechadas num gabinete, que não conhecemos o cotidiano das pessoas, que não vivemos as dificuldades, os problemas que o homem comum do povo vive. Enfrenta, exatamente. E no meu pensamento, o mais importante dessa nossa atividade esportiva e social é exatamente proporcionar isso, tanto para nós como para as pessoas que convivem conosco. Pessoas do povo. São pessoas iguais, né? Pessoas iguais. Ali nós não estamos na qualidade de juízes, né, de magistrados, nós convivemos com pessoas de todos os níveis sociais, e isso é muito bom para as pessoas e para nós. Eu acho que é o ponto alto dessa nossa atividade. E é muito bom para nós, ouvirmos isso de um desembargador, é muito bom. Realmente essa preocupação, isso é bastante feliz para nós ouvirmos isso. Agora, o senhor realmente comentou ali, eu vi uma declaração, fora tudo isso que o senhor já disse, que lá vocês extravasam, vocês podem xingar, podem criar, podem gritar, podem fazer tudo. Xingam uns aos outros, xingam o juiz ali que está pitando o jogo. Xingam a mãe do juiz também? De vez em quando xingamos também. Mas elas nunca estão assistindo, né? Geralmente não. Tudo bem, mas agora cá entre nós, se tivesse cada sessão o seu time, o senhor acha que ganharia criminal, direito privado ou direito público? Eu acho que ganharia direito privado, né? Os melhores jogadores. Eu não tenho aqui. dúvida. Agora, doutor Ademir, não,